Sejam muito bem-vindos ao curso de Prestação de Contas. Meu nome é Saulo Lima Filho e acompanharei vocês durante este curso. Espero que possamos compreender o funcionamento deste importante mecanismo de acompanhamento e de controle das contas públicas. Venham comigo. Antes de começarmos, é preciso ter em mente que a prestação de contas é um processo para que o governo divulgue as informações sobre as suas atividades financeiras e operacionais, mas não apenas para órgãos de controle. Hoje em dia, essas informações também devem estar disponíveis para a sociedade. Portanto, veremos relatórios sobre receitas, despesas, contração de dívidas, entre outras informações. Tenha em mente que a prestação de contas é um importante mecanismo para que cidadãos possam responsabilizar seus governos locais, além de promover transparência, eficiência e prevenir a corrupção. Viu como esse tema é interessante? Vamos ver como isso funciona. Primeiramente, é preciso destacar que a prestação de contas é fundamental para garantir a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Por isso, são estabelecidos procedimentos e prazos, bem como eventuais sanções aplicáveis. Sob essa perspectiva, os tribunais de contas têm a função de fiscalizar as contas prestadas pelos responsáveis na gestão de recursos públicos. Isso ocorre de duas formas: pelo julgamento de contas e pela tomada de contas especiais. Os benefícios trazidos por esse movimento são diversos, como o aumento de transparência, reduz a corrupção, melhora os serviços públicos e fortalece a democracia. Do mesmo modo, os desafios também são grandes. O processo de prestação de contas esbarra na falta de conhecimento sobre as normas aplicáveis, resistência de gestores em prestar contas e dificuldade de acesso a informações. Para contornar estes problemas, as atividades de capacitação são fundamentais, bem como a aplicação do acesso à informação. Feita essa introdução, desejo a todos um bom curso. O ato de prestar contas envolve a entrega de alguns relatórios específicos, mas consideramos importante citar aqui o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido de execução orçamentária. Estes demonstrativos apontam o cumprimento dos limites legais de gastos, além da gestão de dívidas e de restos a pagar. Mas além disso, ele traz informações sobre a situação financeira e fiscal dos entes públicos. Vejamos adiante como estes relatórios permitem que nos mantenhamos informados. O primeiro exemplo é trazido da Prefeitura Municipal de Curitiba. Trata-se do relatório resumido de execução orçamentária de dezembro de 2023. Este relatório, dentre outras informações, demonstra a execução de receitas e despesa frente aos valores previstos inicialmente. Ele basicamente responde a perguntas como: a arrecadação se comportou como esperado? Houveram excessos ou frustrações de receitas? As receitas foram suficientes para todas as despesas fixadas? E ainda, as despesas empenhadas, elas foram de fato liquidadas ou foram enviadas como restos a pagar? Por meio destas e de outras perguntas, é possível discutir como está sendo feita a gestão financeira do ente governamental. Cabe destacar aqui a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual dispõe sobre os limites que devem ser observados por cada município. Por exemplo, existe um teto para ser gasto com despesas com pessoal, mais precisamente é de 60% da receita líquida. Destes, 54% para o Executivo e outros 6% para o Legislativo. Mas não é só isso. Também existem limites para a dívida pública, entre outras informações. A divulgação de todos esses relatórios ocorre de forma periódica. No caso do relatório resumido de execução orçamentária, a sua entrega é bimestral, ao passo que o relatório de gestão fiscal é entregue quadrimestralmente. Você notou que falamos sobre a receita corrente líquida? Pois é, este é um importante instrumento para a definição dos limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele basicamente trata do volume de recursos recolhidos pelo ente público que não envolvem uma perda patrimonial. Com isso, ao assumir as despesas, o ente governamental não estaria se desfazendo de um bem. No exemplo que está aparecendo no seu slide, é demonstrado o levantamento da receita corrente líquida para o município de Curitiba ao final de 2023. Cerca de 10 bilhões de reais. Eles serão utilizados como base de cálculo para a definição dos limites como pessoal, endividamento para a capital paranaense. Mas que limites seriam esses? Observe o demonstrativo em tela.
Ele aponta que 40% da receita corrente líquida foi usada para pagamento de despesas com pessoal, enquanto a norma prevê o limite máximo em 54%. Mas, Saulo, o que eu faço se o volume de despesas com pessoal estiver subindo próximo ao limite? Existem limites de alerta e prudenciais. Ao chegar a 48%, o município já deve adotar procedimentos cautelares. Isso vai evitar que apenas ao estourar os limites fossem tomadas medidas. O mesmo ocorre em relação à dívida consolidada. Segundo resoluções do Senado Federal, existe a possibilidade de endividamento em até 120% da receita corrente líquida. No exemplo que estamos mostrando, o município de Curitiba manteve sua dívida abaixo de 30%. E tem mais. Cabe aqui destacar as operações de crédito, cujo limite também é definido pelo Senado Federal em 16%, para o qual o município de Curitiba, que está sendo mostrado nos nossos exemplos, também apresentou valores dentro dos limites. E até mesmo para serviços de publicidade e propaganda precisam ser definidos limites, como demonstrado em tela. Por fim, eu destaco aqui que o volume de restos a pagar liquidados frente à disponibilidade de caixa de cada município. Mas por que isso é importante? Restos a pagar são despesas não pagas até o encerramento de exercício, ou seja, são despesas que serão transportadas para o exercício seguinte. Portanto, especialmente durante o encerramento de mandato, é fundamental que exista um recurso financeiro suficiente para o pagamento dessas despesas. Caso contrário, o prefeito recém-possado, ele vai abrir o seu mandato com dívidas da gestão anterior. Todas estas e outras informações devem estar disponíveis no portal de transparência do seu município. Essas ferramentas são essenciais ao controle social exercido por você enquanto cidadão, mas também são úteis aos tribunais de contas para realizarem suas avaliações. Como citamos anteriormente, o último ano de mandato possui alguns adendos. Dentre eles, ele exige regras orçamentárias que devem ser respeitadas durante o período eleitoral, sobretudo limites para os gastos públicos. Este slide e os seguintes demonstram as condutas vedadas que devem ser observadas pelos gestores públicos, como limites para despesas com pessoal, limites de dívida pública, bem como as consequências correspondentes. Outro ponto importante é a vedação para a contratação de operação de crédito por antecipação de receita. Este é mais um componente que coíbe o endividamento demasiado no último ano de mandato. Também não é possível ceder bens móveis ou imóveis que pertencem à administração. Este é um princípio básico, que deixou de ser uma regra desde que a administração abdicou de um viés patrimonialista. Portanto, este tipo de vedação não deveria causar estranheza. As irregularidades apontadas aqui são diversas, e o material de apoio que acompanha o curso pode ser utilizado como fonte de informação para auxílio à gestão e ao controle governamental. Note que até mesmo o uso de recursos públicos com finalidade político-partidária deve ser revisto. Ou ainda, a cessão de servidor ou mesmo distribuição gratuita de caráter social, custeado com um recurso público. Alguns gestores tendem a antecipar despesas para evitar a contração de dívidas durante o período eleitoral. Mas a legislação aplicável observa que eventuais gastos com publicidade que forem realizados de forma anormal nos meses que antecedem a campanha também podem caracterizar uma irregularidade. Outro ponto importante que deve ser observado é o uso de cargos públicos como vantagem de promoção em época de campanha. Portanto, não é possível nomear ou mesmo impedir o exercício funcional de um determinado servidor público neste período. Isso evita que este ato administrativo seja alvo de improbidade. Por sua vez, até mesmo a publicidade institucional deve ser comedida. Não confunda aqui a veiculação de publicidade institucional com transparência nas contas públicas. Esta é necessária e obrigatória. Contudo, a norma visa evitar a promoção pessoal do gestor por meio de publicidade institucional, inclusive mediante pronunciamentos em TV, rádio ou fora do horário eleitoral. Isso garante a isonomia entre os participantes pelo pleito. Algo muito comum em décadas passadas, que hoje é vedado, trata da contratação de shows em inaugurações públicas. Essa associação de determinados artistas ao candidato. Isso não deve ocorrer por meio de um ato de prevaricação. O mesmo ocorre durante a inauguração de obras públicas nesse período.
A gente citou aqui alguns exemplos que devem ser observados para que o gestor não incorra nesses erros por desconhecimento. Sugerimos que acesse o site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e leia com atenção o Manual de Encerramento de Exercício. O link de acesso está disponível nas referências deste material. Agora que sabemos que existem condutas vedadas, como é feito o monitoramento e a conformidade no uso de recursos durante o período de campanha eleitoral? Tenha em mente que a realização de auditorias é um mecanismo essencial para fortalecimento do controle interno. Mais precisamente, eu entendo que o uso do controle interno é uma ferramenta de gestão, na exata medida em que corrige eventuais desvios e mitiga a perda de recursos públicos. Portanto, não observe o controle interno como uma ferramenta burocrática ou mesmo como uma unidade que visa o cumprimento de determinada norma. É mais do que isso. Ela é um componente estratégico de uma gestão pública íntegra e eficiente. Para exercer suas atividades, o controle interno coleta informações de diversos setores e, a partir disso, consegue identificar falhas e erros em potencial. O seu objetivo não é julgar ou condenar o agente público, não é isso. Mas ele previne e corrige, aprimorando a gestão e o uso do dinheiro público. Considere que a existência desse controle interno inoperante, ele expõe a administração a riscos, quando esses recursos poderiam ser desperdiçados e agentes podem ser prejudicados. Portanto, o controle interno atuante é sinônimo de uma gestão pública moderna e robusta. Mas não é só o controle interno que permite mitigar riscos e desvios. O planejamento orçamentário é fundamental para a projeção de receitas, em atenção às necessidades da sociedade, e também para o atendimento dos objetivos institucionais do ente governamental. Portanto, é esperado que os gestores utilizem premissas de receitas factíveis, tomando como base projeções macroeconômicas realistas, de maneira que o município, de fato, arrecade aquilo que é possível, sem ferir ao princípio do não confisco. E assim, tão logo ele aufira essas receitas, as despesas possam ser realizadas em áreas de atuação essenciais, visando o bem-estar da população. Estes conceitos devem seguir o gestor durante todo o seu mandato, mas no ano de encerramento de mandato, alguns cuidados adicionais devem ser tomados. Vejamos adiante. Você se lembra quando falamos sobre o relatório resumido de execução orçamentária? O fato de ser publicado bimestralmente permite um acompanhamento mais próximo de receitas e despesas, ou seja, permite que medidas tempestivas sejam tomadas caso o volume de receita não comporte as despesas empenhadas pelo município. Durante o encerramento do exercício, este cuidado deve ser redobrado, de maneira que as despesas empenhadas não se tornem restos a pagar sem lastro financeiro para sua execução. Isso vai garantir que a administração vindoura terá condições de executar suas próprias despesas, sabendo que os recursos para pagamento das obrigações vindas de anos anteriores foram respeitados. Tá, Saulo, mas como eu faço para verificar tudo isso? Nenhum desses tópicos de acompanhamento das contas públicas seria possível sem ferramentas de transparência e controle. Por meio dos relatórios de gestão fiscal de execução orçamentária, sabemos se limites fiscais saudáveis foram respeitados. Sob o ponto de vista financeiro, sabemos se o planejamento foi executado, mais precisamente, se os valores previstos foram de fato realizados. Ou ainda, quais as áreas de atuação governamental foram priorizadas. Isso gera indicadores de atuação, que podem ser alvo de comparação e questionamento aos gestores. Diante disso tudo que conversamos, trazemos aqui alguns tópicos que devem ser observados pelos gestores durante a preparação para a auditoria durante o encerramento de mandato. Note que até este momento envolve o planejamento da documentação envolvida, ou seja, elaboração de relatórios, revisão de contratos e os documentos necessários que devem ser disponibilizados. Sob o ponto de vista da gestão orçamentária e financeira, deve ser buscada a aderência aos limites e ao levantamento de demonstrativos fidedignos. Todas as informações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser colocadas à disposição por meio do portal de transparência do município. Isso permite que a sociedade tenha acesso às contas públicas. Outro ponto bastante interessante trata da criação de comissões de transição. Isso permite que a administração se prepare e ofereça um melhor serviço à sociedade, na exata medida que sua adaptação é facilitada. Além destes tópicos,
consideramos pertinente discorrer de forma breve sobre algumas normas aplicáveis aos municípios paranaenses. Essas normas são decorrentes de instruções emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Vejamos a seguir. As instruções normativas e notas técnicas que apresentaremos aqui não esgotam o tema. O portal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná fornece maior detalhamento sobre o tema. Sugerimos um acompanhamento próximo pelos entes municipais. Mas, para exemplificar, consideramos oportuno citar a Instrução Normativa 172 de 2022. Ela dispõe sobre a forma e composição das prestações de contas, bem como sobre os procedimentos para a apresentação dos documentos necessários. Nesse sentido, a prestação de contas passa a ser composta por dados coletados pelo sistema eletrônico do tribunal, por meio de formulários eletrônicos e documentos específicos. Esses dados são coletados com informações sobre gestão fiscal, além do cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais. São formulários que avaliam o grau de implementação de políticas públicas. Além disso, a norma também prevê as etapas de prestação de contas, que envolve a autuação de processos, instrução da unidade técnica, análise inicial do relator, contraditório, manifestação do Ministério Público, entre outros. Um detalhe: a responsabilidade pela apresentação destes dados recai sobre o prefeito municipal. Outra norma que merece destaque é a nota técnica 16 de 2022. Ela dispõe sobre os documentos que compõem a prestação de contas. Esse rol de documentos inclui ofício do prefeito encaminhando a prestação de contas, a declaração de ciência do relatório anual do controle interno, termo de confirmação de informações cadastrais, mas também a lei que atualiza o plano de equacionamento do déficit atuarial do RPPS, bem como o laudo atuarial vigente a que se refere essa prestação de contas. Os modelos de documentos estão disponíveis em anexo na própria nota técnica e podem ser utilizados na prestação de contas. Caso algum deste documento seja inaplicável, deverá ser expressamente esclarecido pelo responsável mediante uma declaração que o substituirá nos autos durante a prestação de contas. Dando continuidade, eu cito aqui a nota 20 de 2022. Ela trata sobre a metodologia de apuração de atendimento às políticas públicas. Para que essa metodologia funcione, é necessário que pelo menos 90% das respostas aos formulários de avaliação ocorram. Quando isso não acontecer, o relatório técnico não conseguirá análise objetiva das políticas públicas. Contudo, pode haver responsabilização daqueles que derem causa a essa situação, mediante a abertura de um procedimento próprio. Também cabe destacar a nota técnica 15 de 2022. Ela fala sobre os formulários de avaliação e a metodologia de apuração do grau de atendimento das políticas públicas. Para isso, os formulários são segregados por área de gestão municipal e cada área vai ter um formulário correspondente. A variação dessas áreas serão desdobradas sobre questões que serão divididas em subquestões. A metodologia de apuração do grau de atendimento deve observar alguns critérios. Vejamos. O grau de atendimento em cada área ele vai variar de 0 a 10 e será obtido pela média simples do nível de atendimento das questões de avaliação, multiplicando esse resultado por 10. A íntegra dos formulários de avaliação dessas políticas públicas é detalhada em nota técnica própria. Por isso, sugerimos que sua atenção vá além dos breves exemplos que trouxemos aqui. Lembre-se que uma adequada prestação de contas evita a responsabilização de agentes públicos idôneos, bem como promove a gestão pública eficaz. Por isso, se aprofunde no tema e se debruce em oferecer qualidade nos relatórios entregues aos tribunais de contas e à sociedade. Para exemplificar, traremos aqui alguns exemplos de prestação de contas disponíveis no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como relatórios de transparência que são publicados nos portais de municípios. Venha comigo. Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de prestação de contas. Neste momento, demonstraremos alguns mecanismos disponíveis para que possamos acompanhar toda a execução de despesas e receitas juntos aos municípios. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar a minha tela. Observem que eu estou utilizando os demonstrativos da capital paranaense.
este modelo não é o padrão utilizado por todo o Brasil, na verdade, sequer existe um padrão, né? Esse é o modelo adotado pela Prefeitura de Curitiba, mas o seu município pode ter um layout diferente, isso não é um problema. Inclusive, existe esta plataforma aqui, a plataforma Siconf ou Siconfi, como eu já vi algumas pessoas chamarem. Esta plataforma ela tem aqui relatórios bastante pertinentes para análise de prestação de contas, como relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, e inclusive ele dispõe de séries temporais, então a gente pode construir uma série temporal a partir disso para analisar a execução ao longo de vários exercícios, como também fazer a comparação entre capitais, entre municípios de um mesmo estado, ou mesmo entre unidades da federação. Fica aqui a dica para acessar estas mesmas informações que discorreremos aqui por meio da plataforma disponibilizada aqui pela Secretaria do Tesouro Nacional. Muito bem. Voltando aqui ao caso do caso em tela, né, da capital paranaense, a gente vai acessar os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Notem que eles apresentam os demonstrativos de forma bimestral, como a própria norma exige, tá? Em relação ao relatório resumido de execução orçamentária. Neste caso, acessaremos em 2023 o sexto bimestre, né? O sexto demonstrativo apresentado ao longo do ano. Neste momento, até por uma questão de escopo, nos ateremos ao relatório resumido de execução orçamentária e ao relatório de execução orçamental, relatório de gestão fiscal. Faremos breves comentários sobre esses dois mecanismos. Então, primeiro, em relação ao relatório resumido de execução orçamentária, eu vou acessar aqui o balanço orçamentário. É uma ferramenta bastante interessante, bastante pertinente para que tenhamos informações sobre a execução orçamentária dentro do nosso município. Eu vou tentar ampliar um pouco aqui a tela para que isso fique mais visível para você que nos acompanha aí do outro lado. Olha só, ele demonstra as receitas por categoria e origem das receitas, né? Então, ou seja, de que forma a prefeitura arrecadou os seus recursos. Observe que a maior parte vem, neste caso, por meio de impostos, mas não é incomum que as transferências acabem sobrepujando ali as receitas decorrentes, as receitas tributárias. Isso não é incomum. A gente tem aqui, por outro lado, as despesas correspondentes, ou seja, foram arrecadados recursos e eles foram aplicados de alguma maneira aqui por meio de despesas orçamentárias. Então, tem todas as etapas da despesa orçamentária, despesas empenhadas, liquidadas e, por fim, as despesas pagas. Já vamos comentar sobre isso. Notem ainda que ele dispõe da previsão inicial, ou seja, aquela previsão que estava em lei orçamentária, neste caso 10 bilhões e 200 mil reais, e a previsão atualizada da receita ao longo do exercício. O quanto disso de fato foi arrecadado? Então a gente vai se ater aqui em relação à previsão atualizada, né? Então, o município de Curitiba, ele arrecadou 11 bilhões 520 mil reais ao longo do exercício de 2023, ao passo que eram esperados 10 bilhões 957 mil. Ou seja, houve um discreto aumento, né, da receita, né, de 5%. Não é um valor extremo, né, me parece não ser um valor extremo. Esse valor inclusive está verificado aqui, ó, né, 105%, por cento, né? Então arrecadou 5% acima daquilo que era esperado. Essa diferença é esperado que ela seja utilizada na aplicação em prol de políticas públicas, né? Isso não configuraria ali uma infração ao princípio do não confisco. Então, não é necessariamente arrecadou mais do que era esperado, não necessariamente é um problema. Por outro lado, a gente consegue fazer uma análise similar a respeito das despesas. Havia aqui uma dotação inicial, e essa dotação inicial ela foi acrescida de créditos adicionais ao longo do exercício, e ela acabou remontando ali em 13 bilhões 332 mil. Vamos ver o quanto disso foi de fato empenhado, né? O quanto desses recursos orçamentários acabaram se tornando despesas orçamentárias. Então, ao longo do ano foram gerados empenhos na ordem de 11 bilhões 522 mil. Observe que aqui a gente não está
computando as despesas intra-orçamentárias, até por uma questão de otimizar a nossa análise, mas isso também é pertinente. Então, esses 11 bilhões 522 mil, frente aos 13 bilhões 332 mil iniciais. Ou seja, a prefeitura ela executou por meio de empenhos 86% do seu orçamento. Mas isso significa que todos esses empenhos foram de fato aplicados em políticas públicas? Não necessariamente. Para isso, a gente tem aqui as despesas liquidadas, que são aquelas cujo direito ao credor de recebimento já foi reconhecido pela administração. Ou seja, a gente está falando aqui de 10 bilhões 110 mil reais, frente aos 13 bilhões 332 mil previstos inicialmente. Nós temos que 75% do orçamento pactuado inicialmente foi de fato aplicado no município de Curitiba ao longo de 2023, 75%. E o restante, muito possivelmente ele foi inscrito em restos a pagar. Tá? Muito possivelmente é essa a diferença que aparece aqui no outro lado. Tá? Se a gente fizer aqui os 11, aqui, 11 bilhões 521 mil, deduzidas as despesas liquidadas, a gente vai chegar aqui nos restos a pagar. Inclusive, é bom salientar aqui, o próprio mecanismo do relatório resumido de execução orçamentária, ele dispõe de um relatório específico sobre os restos a pagar. Tá? A gente pode também fazer uma outra análise, observar o quociente de execução orçamentária. Então, vou ver o quanto foi empenhado ao longo do ano, então esses 11 bilhões 521 mil reais, frente às receitas que foram arrecadadas, ou seja, os 11.520, vai ficar muito próximo, né? Ficou quase de 1 para 1. Então, ele acabou tudo que ele recebeu de recursos financeiros, tudo que ele arrecadou, ele acabou aplicando em empenhos. E aí ele ficou com o saldo praticamente zerado. Tá legal? Deixa eu voltar aqui para os demais mecanismos de transparência e de análise dessa prestação de contas. Escorri brevemente sobre alguns deles, tá? Que são mais pertinentes. A gente tem aqui o demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção, e olha que interessante, lembrando que a função e subfunção, eles demonstram a área de atuação governamental, em que área os recursos foram aplicados. Saulo, o que seriam essas áreas? Vamos abrir aqui o demonstrativo, aí eu estou tentando ampliar um pouco mais para ficar visível para vocês. Muito bem. Então, aqui, ó, área de atuação legislativa, essencial à justiça, e a gente tem algumas que são mais, causam um pouco mais de anseio social, né, como saúde, educação, trabalho, cultura, todos esses estão disponíveis aqui. A gente consegue comparar de que forma esses recursos públicos foram aplicados no município ao longo do exercício financeiro. A gente tem também as receitas e despesas previdenciárias do RPPS, que é bastante interessante. O demonstrativo resultado primário nominal e os restos a pagar. Tá? Vou dar uma atenção aqui nos restos a pagar. Então, todos aqueles recursos que não foram pagos ao final do exercício, no encerramento do exercício, eles acabam sendo destinados para restos a pagar, sejam eles processados ou não processados. E aqui a gente conhece como se deu a execução desses recursos. Tá? Então, os restos a pagar processados que de fato foram pagos, aquilo que foi cancelado, que não é comum, até por isso você vê que é um baixo valor de restos a pagar cancelados, e aqueles que permanecem a pagar. Por sua vez, a gente tem os restos a pagar não processados, sejam aqueles que foram liquidados, aqueles que foram liquidados e pagos ao longo do exercício, bem como os cancelados e os a pagar. Me permitam pular agora para o relatório de gestão fiscal, só um adendo, a Prefeitura de Curitiba disponibiliza também um relatório simplificado, né, do relatório resumido de execução orçamentária. Muito bem. Em relação ao relatório de gestão fiscal, ele traça alguns limites, né, para despesa com pessoal, dívida consolidada, a gente vai ver como
o município atendeu a esses limites. Isso evita o endividamento demasiado do ente governamental. É um mecanismo de proteção das finanças públicas. Então, aqui a metodologia de cálculo da receita corrente líquida, tá? Então, são os recursos de fatos oriundo de receitas correntes, não tem receitas de capital, ou seja, o ente não precisa se desfazer de um bem para poder adquirir essa receita. Então, em relação à despesa com o pessoal, no município de Curitiba, ao final do ano de 2023, ele utilizou 40% dos seus recursos de receita corrente líquida para pagamento com despesa com o pessoal. Isso é muito. Frente ao limite máximo previsto pela lei de responsabilidade, não. O limite previsto pela lei de responsabilidade é de 54%. Existe ainda o limite prudencial e um limite de alerta, ou seja, se chegar em 48%, já começam a ser, já começa a lançar mão, o município começa a lançar mão de mecanismos para coibir um aumento nas despesas com o pessoal. Da mesma forma, a gente consegue verificar aqui a dívida consolidada. Então, existe aqui um percentual de dívida consolidada sobre a receita corrente líquida. No caso do município de Curitiba, a gente não tem esse problema, e isso seria possível, ou seja, o município ele poderia adquirir dívida em até 120% do limite da receita corrente líquida. Isso não aconteceu. Tá? Em relação às garantias de valores, as garantias concedidas correspondem a 2,31% da receita. Isso, de acordo com o Senado Federal, isso poderia chegar a 22%. Então, não é um problema. Quanto às operações de crédito, o município executou, né, 1,85% das suas receitas correntes líquidas com operações de crédito. O limite seria definido pelo Senado, 7%. Então, ficou bastante aquém do limite máximo, né? Aqui a gente tem ainda valores com propaganda, e me permitam falar um pouquinho sobre os limites não, mas as margens referentes aos restos a pagar. Observe que o município, como a gente já viu ali no balanço orçamentário, ele inscreveu ao final de 2023 1.409 bilhões de reais em restos a pagar. No entanto, ele dispunha de caixa, de recursos em caixa, de 3.221 mil. E por que essa informação é importante? Isso evita a inscrição em restos a pagar sem que existam recursos financeiros pertinentes para o pagamento dessas despesas, ou seja, são restos a pagar cobertos por financeiro. O prefeito que passa para o exercício seguinte, colocando recursos em restos a pagar, mas também dispondo de recursos financeiros para cumprimento dessas obrigações. Pessoal, essas e outras informações relativas à transparência, elas estão disponíveis nos portais de transparência, mas eu friso, caso você tenha dificuldade em mapear essas informações no portal do seu município ou do município de análise, a plataforma do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro é uma boa opção. A você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço pela sua participação e desejo a todos um encerramento de exercício profícuo e eficaz. Um grande abraço e até a próxima! Foram 4 dias de experiência.
No princípio, a ideia, o sonho, a ação de milhares de pessoas. A construção de uma mega estrutura composta por 160 toneladas de equipamentos que gerou mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, movimentando mais de 60 milhões de reais na economia local. Com um caloroso público de quase 7 mil congressistas, imbuídos no mesmo propósito, ampliar conhecimento e evoluir. Se tornar um ser humano mais ético e digital. Em um local mágico, Balneário Camboriú, neste belo e acolhedor estado de Santa Catarina. O 21º CBC contou com uma feira de oportunidade com 107 estandes, empresas e instituições que acreditam no potencial de uma classe composta de homens e mulheres que protegem a sociedade. Nossa imensa gratidão a cada um dos patrocinadores desse evento. Nós nos tornamos maiores junto com vocês. Um destaque muito especial para a nossa árvore do sistema contábil brasileiro, símbolo do 21º CBC. Plantio, cultivo, cuidado, zelo, sustentabilidade, união, braços de uma mesma raiz. Foi assim que o Conselho Federal de Contabilidade, CFC, a Fundação Brasileira de Contabilidade, FBC, a Academia Brasileira de Contabilidade, Abracicom, a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, FENACOM, o Instituto de Auditoria Independente do Brasil, IBRACON, e os Conselhos de Contabilidade de todo o Brasil, representados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, CRCSC, se apresentaram ao público. Você chegou até aqui em busca de mais conhecimento, mais oportunidades, mais inovação. Com a mente aberta e disposto a aprender com os melhores. E foram 150 trabalhos apresentados, 400 palestrantes, 22 fóruns, 57 palestras e muita interação. Ser contábil, humano, digital e ético. Esse foi o lema. Essa foi a experiência. A contabilidade digital abriu novos horizontes. Mostrou que o futuro está em nossas mãos e que a tecnologia, sim, é nossa aliada. A evolução da humanidade e da contabilidade foram evidenciadas em cada momento desse congresso. Temas importantes estiveram em pauta. As discussões profundas sobre o papel da contabilidade no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, o ser contábil tem compromisso com a verdade e com a integridade. A inteligência artificial, o blockchain e outras inovações tecnológicas mostraram que a profissão está em constante transformação e que nós, profissionais da contabilidade, somos parte ativa dessa evolução. Somos a própria revolução. ESG. Aqui você se deparou com a importância crescente do ambiental, do social e da governança. E como isso pode transformar não apenas os negócios, mas também o mundo ao nosso redor. O protagonismo da contabilidade nas grandes reformas do país, tributária, política, econômica e social. A evolução humana, a maturidade e a espiritualidade foram destaque neste grande evento. A contabilidade é feita de pessoas e para pessoas. Ideologia, quero uma pra viver. Calma, amor. E a galera lá do morro do Salgueiro e Vidigal. E a torcida do Corinthians e Flamengo dá também. E a pequena Eva. Além do infinito eu vou voar. E a contabilidade brasileira somos nós. Esse povo miscigenado, caloroso, patriota, trabalhador, que contribui para o crescimento da nossa gente.
Aqui você encontrou novas perspectivas, ganhou uma nova visão sobre o seu papel no mundo, como profissional e como ser humano. Porque, mais do que números e trabalhos e resultados, ser um contador hoje é ser um agente de mudança que impacta vidas, empresas e a sociedade como um todo. Temos certeza que essa jornada foi transformadora. Em cada palco, em cada conversa, em cada insight, você adquiriu mais conhecimento e se tornou uma pessoa melhor e mais preparada. Mais humano, reconhecendo o valor da essência das pessoas. Mais digital, pronto para usar as ferramentas do futuro. E mais ético, consciente da importância de agir com integridade em cada decisão. Esse congresso foi mais do que aprendizado, foi sobre transformação. E juntos, fizemos do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade um marco. Agora, com ferramentas e o conhecimento que adquirimos, estamos prontos para transformar o futuro. Esperamos vocês em 2028.